Você já se sentiu tão perdido que nem sabia mais como orar? Já chegou em um ponto em que as palavras faltaram e tudo que você conseguiu fazer foi apenas chorar? Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez esteja se perguntando como buscar a Deus quando você nem sabe o que dizer. Quando você se sente tão fraco, quando parece que Ele não está te ouvindo. No Salmo 34, versículo 4, está escrito assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Essa palavra nos atinge de uma forma muito poderosa, irmãos. Mas você sabia que ela foi escrita depois de uma das situações mais desesperadoras que Davi experimentou? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva nos comentários a seguinte frase: Eu busco a Deus. Escreva também o seu pedido de oração, porque no final dessa palavra eu vou orar por você. Deixa eu te contar o que aconteceu com Davi. Deus tinha prometido que ele seria rei de Israel. Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, porque ele seria rei. Lembra disso? Então, Davi passou a viver focado naquela promessa. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, Davi passou por um inferno. O rei Saul estava tentando matá-lo. Não porque Davi tinha feito algo errado, mas porque Saul tinha inveja dele. Saul tinha medo de Davi, porque Saul sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. Ele entendia que ali estava aquele que iria sucedê-lo no trono de Israel. Então Davi estava fugindo, se escondendo em cavernas, correndo para salvar a própria vida. Imagine você ter uma promessa de Deus, mas estar vivendo o oposto dessa promessa. Imagine você saber que Deus te escolheu, mas estar fugindo como um criminoso. E em um determinado momento, Davi não tinha mais para onde correr. Então, ele fez algo desesperado. Ele foi para Gate, a cidade dos filisteus, a terra dos inimigos de Israel. Você entende o que significa isso? Davi estava tão desesperado que foi se esconder na cidade onde ele tinha matado Golias, o gigante mais famoso daquela região. Quando Davi chegou lá, os filisteus o reconheceram. Esse é Davi, esse é o cara que matou Golias, esse é o homem que matou milhares dos nossos soldados. O que ele está fazendo aqui? Davi percebeu que tinha cometido um erro e agora estava em perigo. Ele não tinha saída. Então sabe o que ele fez? Davi fingiu que estava louco. A Bíblia diz que ele começou a babar, a arranhar as portas, a agir como um louco, para que os filisteus pensassem que ele não era uma ameaça e deixassem ele ir embora. Imagina essa cena, irmãos. Davi, o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, o guerreiro mais valente de Israel, babando, arranhando portas, fingindo que estava louco. Esse é o homem que matou um leão com as próprias mãos, que matou um urso para proteger as ovelhas. Esse é o homem que matou o gigante Golias com uma funda e uma pedra. O homem que Deus havia ungido para ser rei. E agora ele estava ali, babando, se passando por louco para salvar a própria vida. Foi nessa ocasião, nessas circunstâncias que Davi escreveu: Busquei o Senhor e ele me respondeu. Agora, conhecendo o contexto, nós passamos a ver essa oração de maneira diferente, não é mesmo? Porque Davi não buscou a Deus em um momento bonito. Ele buscou a Deus quando estava com saliva escorrendo pelo queixo, quando ele estava arranhando portas. Ele buscou a Deus quando não tinha mais nada a fazer,
quando não tinha mais forças e nem mais esperança. E mesmo naquele estado, Deus ouviu a oração de Davi. Eu preciso que você entenda isso. Muitas vezes nós achamos que precisamos estar bem para buscar a Deus. A gente acha que precisa ter as palavras certas, estar no lugar certo, na condição certa. Nós achamos que Deus só ouve orações bonitas, orações eloquentes. Nós criamos na nossa mente essa ideia que Deus só ouve orações de pessoas que estão bem, que estão fortes, que estão no controle. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais desesperada e sincera for a sua oração, mais Deus irá se mover a seu favor. Lembra que Jesus deu o exemplo de dois homens que oraram a Deus? Um fariseu e um publicano. O fariseu orava dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto que o publicano sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, de cabeça baixa, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse que quem recebeu a misericórdia de Deus foi o publicano, porque ele fez uma oração sincera. Sabe, irmãos, a história de Davi nos ensina algo completamente diferente. Ela nos mostra que Deus ouve o clamor do desesperado. Ele ouve o gemido do quebrantado, a oração do humilhado. Davi buscou a Deus no meio do caos, da humilhação, quando tudo deu errado para ele. E Deus o ouviu exatamente onde ele estava. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 26, o seguinte: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe o que dizer, o Espírito Santo fala por você. Quando você não tem palavras, ele intercede por você. Quando tudo o que você consegue fazer é gemer, o Espírito Santo traduz o seu gemido em oração. Então você não precisa ter medo de buscar a Deus do jeito que você está. Não precisa esperar que tudo esteja bem. Busque a Deus agora, com o que você tem, mesmo sem saber o que dizer. E sabe o que mais? Buscar a Deus não significa que você vai receber todas as respostas imediatamente. Davi buscou a Deus sem saber o que ia acontecer. Ele apenas confiou. Ele entregou nas mãos de Deus. Jesus também fez uma oração assim, na pior hora da sua vida aqui na terra. Era o momento em que ele iria enfrentar a cruz. E ele falou com Deus o seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele terminou a oração dizendo: Contudo, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que eu e você fôssemos salvos. E por isso ele permitiu que Jesus se entregasse à morte. Talvez você esteja em uma situação agora em que não vê saída. Talvez você se sinta humilhado ou desesperado. Mas o Salmo 34 foi escrito depois de uma das situações mais desesperadoras que Davi viveu. Essa oração, que nos toca tão profundamente, veio de um dos momentos mais humilhantes da vida dele. E isso me ensina que Deus não espera você estar bem para te ouvir. Ele te ouve exatamente onde você está, do jeito que você está. Então, respondendo à pergunta que é tema dessa mensagem de hoje, como buscar a Deus? Eu digo a você, busque a Ele com honestidade, com sinceridade, com humildade, reconhecendo que você precisa dEle, clamando a Ele, confiando que Ele vai te ouvir. E quando você busca assim, Ele te ouve, Ele te responde, Ele te liberta de todos os seus temores. Talvez você esteja se sentindo como Davi, perdido, desesperado, sem saída, sentindo como se Deus não estivesse te ouvindo.
Talvez você tenha uma promessa de Deus, mas esteja vivendo o oposto dessa promessa. Você sabe que Deus te escolheu, mas está passando por uma situação humilhante. Talvez você até tenha fé, mas nesse momento você esteja se sentindo fraco. Eu quero que você saiba que Deus está te ouvindo, Ele está te vendo e Ele está agindo. E aquilo que você está vivendo agora pode se tornar o testemunho mais poderoso da sua vida. O que você está passando agora pode se tornar a prova mais clara de que Deus é fiel. Davi saiu daquela situação. Deus o livrou, o protegeu e o guardou. E a promessa se cumpriu. Davi foi coroado rei, mas antes do cumprimento da promessa, houve o deserto. Antes da coroa, Davi teve que enfrentar a caverna. Antes da exaltação no palácio, houve humilhação na caverna. Deus não te abandona, Ele não te esquece, Ele te ouve e Ele te ama. Então busque a Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a Ele agora, do jeito que você está. Busque com o que você tem, mesmo sem saber o que dizer, mesmo se sentindo fraco, busque a Deus. Mesmo se sentindo perdido, Ele te encontra. Quando você clama, Ele te ouve. Quando você confia, Ele responde. E eu quero te lembrar de uma coisa. Buscar a Deus não é fazer uma oração bonita, nem dizer as palavras certas. Quando você busca a Deus com sinceridade, significa que você tem um coração que reconhece que precisa dele. Davi não orou bonito quando estava no seu momento lá de desespero. Certamente ele não citou versículos na hora do medo e nem fez uma oração eloquente quando estava babando. Davi simplesmente clamou e Deus ouviu. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está interessado na sua performance. Deus está interessado no seu coração. Ele não se impressiona com suas palavras bonitas. Nós é que ficamos impressionados com palavras bonitas, com gente que ora bonito. Deus está interessado na sua sinceridade. E o maior interesse de Deus é que você esteja perto dele. Então se aproxime de Deus, clame a Ele, confie nele, porque Ele vai te ouvir, vai te responder e vai te libertar. E quando Ele fizer isso, você vai poder dizer, como Davi disse, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor não espera que nós estejamos bem para nos ouvir. O Senhor nos ouve exatamente como somos e o Senhor não nos deixa como estamos. Nós buscamos a tua presença hoje, Pai. Nós clamamos a ti, confiamos no Senhor. Eu sei que tem pessoas assistindo esse vídeo agora que estão desesperadas. Pessoas que não sabem o que fazer. Pessoas que se sentem perdidas, fracas, sem esperança. Eu peço que o Senhor ouça o clamor delas, que o Senhor responda a cada uma. Eu peço que o Senhor liberte todas elas dos seus temores. Assim como o Senhor ouviu a oração de Davi, quando ele estava ali se fingindo de louco, quando ele estava arranhando portas, eu peço que o Senhor ouça cada pessoa que nesse momento busca a tua presença. Não importa como elas estejam, não importa onde elas estão, não importa o que elas estejam passando. Ouça, Senhor, essa oração. Responde, age, liberta aqueles que estão presos pelo medo. Liberta aqueles que estão presos pela ansiedade, pelo desespero. Liberta essa pessoa, Deus, que está presa pela culpa. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela possa experimentar a tua presença, que ela possa receber um fôlego de vida, o sopro do teu Espírito, que cada um possa ouvir a tua voz, sentir o teu amor, e que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa dizer, busquei o Senhor
e ele me respondeu. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando. Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor, que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso?
um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham
com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga, eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim, nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família, nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nádia Nunes colocou assim, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas
é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu já faço tudo isso aí, Jesus. Desde jovem que eu já pratico os mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse assim: olha, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deixa eu só conferir aqui se a transmissão está ok. Ok. Porque às vezes a transmissão, o sinal da internet cai aqui, né? E eu não fico sabendo, eu só vejo depois aqui. Mas aqui eu tô vendo, tá tudo normal. Então, verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele procurou Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, ele ficou triste, porque ele já estava apegado a elas. Então, quantas pessoas pedem a Deus um sinal, por exemplo, sobre um relacionamento. As pessoas pedem a Deus um sinal sobre um relacionamento, mas no fundo, elas já decidiram seguir em frente. Mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que seja um relacionamento tóxico, mesmo que esteja as prejudicando, atrapalhando a intimidade delas com Deus. Muitas vezes, um relacionamento que as leva para a fornicação, para um ato sexual ilícito. As pessoas pedem direção, mas elas não querem obedecer. Ou as pessoas pedem direção em relação a um negócio, a um projeto. É um negócio meio estranho aqui, pastor. Tem uma coisinha aqui que é fora da lei, mas assim, é um negócio que vai me prosperar muito, mas tem esse aspecto aqui que eu vou ter que dar uma sonegada em um imposto, eu vou ter que fazer uma maracutaia. Mas eu queria que o senhor consultasse a Deus aí, que o senhor orasse. Amém, irmãos? Eu vou orar, mas a pessoa já sabe a resposta. Ela mesma já falou que o negócio é meio esquisito. A própria pessoa já falou que o relacionamento é destrutivo.
Teve uma vez, eu já contei isso aqui outras vezes, teve uma vez que uma moça veio até nós, até mim, a minha esposa, e falou assim, eu queria que vocês orassem pelo meu relacionamento. E ela estava com o braço quebrado. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque isso já tem muito tempo. Eu falei, amém, vamos orar. Mas o que aconteceu com seu braço? Ah, ele, o namorado, né, quase noivo, ele foi me balançar assim pelo braço no momento que a gente estava discutindo e acabou quebrando meu braço. Irmãos, o sinal já estava ali evidente. Deus já estava falando com ela, através daquela dor, daquele braço quebrado, que aquele relacionamento não ia dar certo. Como não deu certo? Como não foi para frente? E a pessoa ainda queria uma oração, sabe? Para confirmar. Então, não deixe que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Não deixe que a sua ambição, os seus anseios prevaleçam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Se essa mensagem está testificando no seu coração, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu recebo. Aproveita que você vai escrever e dá o seu like aqui no vídeo. Você que está aí no Instagram, clica aí no coraçãozinho, dê o seu joinha. Isso ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos com reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus nos chama para confiar nele, mesmo num cenário de medo. Aqui no verso 7 de Jeremias 42, vem a resposta de Deus. 10 dias depois, veio a resposta de Deus. Qual que era a resposta? Eles deveriam permanecer em Judá, ainda que parecesse perigoso, porque se eles permanecessem, Deus os abençoaria e Deus os ajudaria a reconstruir Jerusalém. É isso que Jeremias respondeu para o povo. Fugir para o Egito parecia ser o caminho mais seguro. Só que seria o caminho para a espada, para a fome e para a peste. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.